Apenas algumas costas do Atlântico Norte têm o privilégio de receber anualmente as gigantescas colônias de alcatrazes atlânticos. Fora do período de reprodução, estas aves são estritamente marinhas. Alimentam-se de peixes que capturam com seus bicos potentes e não precisam se aproximar da costa. No entanto, anualmente a partir de março, os alcatrazes se aproximam da terra firme para se reproduzir. Uma colônia de alcatrazes pode ser formada por milhares de exemplares e se estender por vários quilômetros ao longo da costa. Mesmo que pareça inacreditável, cada indivíduo é capaz de se orientar perfeitamente e reconhecer o seu par e o seu pequeno território nesta grande cidade, caótica à primeira vista, mas composta na realidade de pequenas residências particulares muito bem delimitadas. A agressividade demonstrada pelos alcatrazes durante o período reprodutivo permite manter a ordem na colônia e defender a propriedade diante de qualquer intruso. Arrancar erva com o bico pode servir para acalmar a ansiedade e também para reconstruir o ninho. Depois de 6 semanas de incubação, nascerão os filhotes. Eles são cobertos de uma plumagem suave e densa que os protege do clima rigoroso. Os seus pais os alimentam com comida semi-digerida que introduzem nas suas gargantas. O crescimento é lento. Os jovens alcatrazes passarão 3 longos meses na colônia até estarem aptos para o voo. No final de setembro, quando a maioria dos filhotes já voa em alto mar, os adultos ainda mantêm impetuosamente os seus territórios de reprodução. Em poucas semanas, deixarão de cuidar das propriedades e retornarão para o mar, onde passarão todo o inverno. Todas as espécies de corvídeos são consideradas como uma das aves mais inteligentes e por isso é difícil convencê-las, por exemplo, a utilizar os comedouros para aves. Quando aceitam o alimento, os pegas ficam tensos durante todo o tempo em que se alimentam e levantam voo frente à menor suspeita. Para poder observá-los em um comedouro, é imprescindível preparar um bom observatório instalado estrategicamente e ter muita paciência. As gralhas, parentes próximos dos pegas, podem ser ainda mais desconfiadas. No entanto, também é possível atraí-las para uma plataforma instalada na floresta, oferecendo pedaços de carne e migalhas de pão. Assim que localizam a nova fonte de alimento, pegas e gralhas retornam de vez em quando para comprovar se há mais comida, mas sem perder a sua desconfiança natural. Os impressionantes calaus bicornes são os gigantes alados da grande família dos calaus. Estas aves habitam as densas florestas pluviais do Sudeste Asiático. Embora os seus enormes bicos possam lembrar os tucanos sul-americanos, pertencem a 2 famílias muito distantes. Apesar do seu grande porte, os calaus possuem asas curtas e arredondadas e uma cauda longa e flexível que permite que se desloquem com facilidade na vegetação densa. Quando a temperatura é mais amena, principalmente durante o amanhecer e entardecer, os calaus tornam-se mais ativos. Os calaus são aves florestais e dificilmente abandonam a proteção da vegetação densa da floresta, sendo difíceis de serem observadas. Porém, um encontro com um grande calau bicorne compensa todo o esforço de horas de espera. Uma grande nevada em pleno inverno é o momento ideal para instalar um comedouro e assim ajudar os pequenos abelheiros e arapongas. Estes pássaros são insetívoros, mas a escassez de alimento os obriga a mudar a sua dieta, aceitando uma grande variedade de alimentos. Se instalamos uma plataforma com restos de comida no bosque ou no jardim, os convidados não demoram a aparecer. Os abelheiros apreciam sementes de girassol e de milho, irão adorar um biscoito preso em um galho. As suas patas fortes permitem que, quando necessário, se pendurem de cabeça para baixo para pegar um pouco de gordura animal de uma casca de coco. Se oferecemos amendoins sem sal presos em um arame,
irão nos dar uma completa demonstração das suas habilidades acrobáticas. Logo aparecerão também outras aves do bosque dispostas a se alimentar sem esforço, e o nosso comedouro se converterá em um lugar de reunião de espécies muito diferentes. Cada uma tem as suas preferências. Os verdelhões, as arapongas, os pinta-roxos aceitam pão moído e qualquer comida preparada para aves. Nos anos muito frios, podemos receber visitantes de origem centro-europeias, como o gentilhão real, acostumados com a ajuda humana para enfrentarem o inverno. Poucos casais de cegonhas brancas conservam a tradição dos seus antepassados e nidificam em ambientes naturais. A maioria trocou os penhascos e as árvores centenárias pelos telhados das casas e as torres das igrejas. As cegonhas emigram no outono, mas retornam todos os anos para ocupar os mesmos ninhos. Depois de cruzar 2 vezes o deserto do Saara, o macho e a fêmea conseguem se orientar sem problemas até a sua residência de verão. A primeira tarefa é a restauração do ninho e pouco depois a fêmea põe os ovos. Ambos se encarregam da incubação e da criação dos filhotes. Em geral, os ninhos das cegonhas são respeitados pelos humanos, podendo reutilizá-los assim diversas vezes. As patas desproporcionais dos pernilongos são adaptadas para que possam se deslocar em marismas e manguezais, mantendo o corpo seco. Estas pequenas cegonhas passam o inverno em zonas úmidas da África Central. Os filhotes de pernilongos passam pouco tempo no ninho. Apesar das suas patas serem muito mais curtas, tentam acompanhar os seus pais na busca de alimento, chegando inclusive a se distanciar por alguns metros. Em poucas semanas crescerão rapidamente e no final do verão já terão o porte adulto. Os pernilongos alimentam-se de girinos, insetos e outros pequenos animais que capturam na água. A conservação das zonas úmidas é a única garantia para a sua sobrevivência. Uma família de cisnes de pescoço preto pode criar até 8 filhotes em uma única ninhada. O macho e a fêmea cuidam da sua prole durante toda a primavera, até que os pequenos cisnes tenham crescido o suficiente para arcar com a sua independência. O aspecto peculiar destes cisnes sul-americanos demonstra em apenas uma espécie as 2 cores que caracterizam todos os cisnes, o branco e o preto. Existem 7 espécies de cisnes distribuídas por quase todo o mundo, exceto no continente africano, que não possui nenhuma espécie autóctone. Os cisnes australianos se caracterizam pelas suas plumas crespas e pela coloração totalmente preta e são criados como aves ornamentais nos zoológicos e criações privadas de todo o mundo. Os demais cisnes possuem uma plumagem completamente branca. O cisne mudo europeu é um dos mais conhecidos. Em fevereiro, quando a natureza ainda não acordou da hibernação no hemisfério norte e o gelo ainda cobre parte dos lagos onde vivem, estes cisnes reencontram o seu par e iniciam os seus contatos para o próximo período de reprodução. A parada nupcial dos cisnes mudos reúne a beleza destas aves com a harmonia dos seus movimentos. O macho e a fêmea nadam em silêncio durante horas, movendo os pescoços juntos em um dos espetáculos mais belos da natureza. Quando não ocorre nenhuma interferência, um casal de cisnes pode permanecer unido a vida inteira e despertar cada primavera com uma nova demonstração de amor tão esplendorosa como a do primeiro dia. Todas as espécies de flamingos são aves sociáveis que tendem a formar grandes colônias para se reproduzir e buscar alimento.
A sua grande capacidade de voo permite que se desloquem velozmente em busca de condições mais apropriadas. Com as técnicas de marcação, foi possível comprovar deslocamentos de milhares de quilômetros em poucos dias. Os flamingos anões africanos formam os agrupamentos mais impressionantes. Os grandes lagos salgados do Quênia e Tanzânia chegam a receber grupos de mais de 3 milhões de flamingos em busca de alimento. Estas aves se alimentam de pequenos invertebrados aquáticos que capturam filtrando a água com seus bicos especializados. Com o aparecimento de maior quantidade de nutrientes na água, aumenta o número de invertebrados, provocando uma maior concentração de flamingos. No entanto, esta atividade frenética pode parar rapidamente. Uma mudança de temperatura ou da pluviosidade pode obrigar os flamingos a se deslocarem subitamente para outras regiões mais favoráveis e desaparecer completamente para depois retornarem. A lenda da ave fênix que morre e renasce das cinzas poderia ter a sua origem neste ir e vir precipitado dos flamingos. A capacidade de adaptação das galinholas comuns faz com que ocupem ecossistemas tão variados como as regiões tropicais úmidas da América Central e do Sul, os rios e lagos mediterrâneos, inclusive as águas frias centro-europeias, até o sul da Península Escandinava. Estas pequenas aves aquáticas alimentam-se de insetos, moluscos, pequenos crustáceos e todos os tipos de pequenos animais aquáticos que se localizam próximos da superfície. As suas patas providas de longos dedos lobulados permitem que se desloquem com facilidade nas marismas e nos pantanos onde vivem, e andar inclusive sobre os nenúfaros e outras plantas aquáticas. As galinholas comuns são aves tímidas e se assustam com facilidade, porém outros representantes da família dos ralídeos são mais atrevidos. Os adens, um pouco maiores, ocupam parques urbanos de muitas cidades europeias, onde encontram alimento fácil e abundante, principalmente no inverno. A sua adaptação à vida urbana chegou a tal ponto que é possível observá-los a poucos metros de distância sem que demonstrem nenhum sinal de alarme. Enquanto que o aden e a galinhola comum são aves abundantes, outros representantes da mesma família são muito raros. O aden cornudo, por exemplo, encontra o seu refúgio europeu em algumas marismas do sul da Península Ibérica. O calamão, por outro lado, habita densos carriçais do sul da Europa, onde é muito difícil observá-los.